Sejam todos bem-vindos ao canal, meu nome é Thaís Pinheiro e eu sou advogada criminalista. Hoje nós vamos falar sobre a importância de um advogado de defesa em um inquérito policial e o que exatamente ele faz. Muita gente fala que o advogado criminalista tem como objetivo garantir os seus direitos no inquérito policial. Mas exatamente o que isso significa? O inquérito policial nada mais é do que uma coleta de evidências para que o Ministério Público, ao final da investigação, decida se ele vai arquivar o caso ou se ele vai oferecer um acordo ou processar uma pessoa criminalmente. O trabalho da defesa é justamente criar um cenário o mais favorável possível do caso até chegar ao Ministério Público. E a nossa atuação, ela também envolve pensar no processo. Então, se o Ministério Público decidir processar, como que a gente vai ter uma situação mais favorável para o nosso cliente? O trabalho, ele começa aqui atrás na investigação e não no processo. Vamos discutir então o que o advogado faz. Primeiro ponto, o advogado, ele vai obter as cópias da investigação e ele vai analisar. Não adianta nada a gente ter cópia de um inquérito policial se a gente não tem conhecimento jurídico para analisar esse inquérito. Então, precisa entender qual é o crime investigado, quais são as circunstâncias desse crime, quais provas a polícia pode estar atrás, tentando buscar, quais provas a gente poderia trazer para o caso, qual é o envolvimento do cliente nessa situação. São coisas que a gente precisa analisar. Às vezes, essa análise processual pode levar à conclusão de que a polícia não deveria nem ter iniciado a investigação. Tem várias situações que vêm para o escritório de um inquérito que está rodando, que a polícia está intimando a pessoa, mas que, na verdade, esse inquérito deveria ter sido arquivado. E a gente muitas vezes apresenta a petição e a pessoa nem precisa comparecer na delegacia. Além da análise dos documentos, essa conversa com o cliente, o nosso trabalho é definir uma estratégia de atuação. A estratégia pode ser apresentar petições de esclarecimentos, pode ser ficar em silêncio, pode ser só levar a pessoa para ser ouvida. Tem várias estratégias que podem ser feitas em uma investigação policial. E essa estratégia é extremamente importante porque ela vai acompanhar a pessoa ao longo do processo. Imagina aquela pessoa que fica mudando de versões cada vez que uma nova prova surge no inquérito policial. Olha o prejuízo disso. Por isso, quando nós estamos falando de definir uma estratégia, é uma estratégia sólida, robusta, com base no que a polícia coletou já e no que ela vai coletar. Às vezes, a nossa estratégia vai ser ficar em silêncio até o término das investigações, até o término da coleta das informações. Às vezes, a nossa estratégia vai ser conversar antes, mas a gente precisa defini-la e muito bem, porque o que você decide no inquérito policial vai te afetar muito mais para frente. E a estratégia também envolve apresentar muitas vezes documentos. Vou dar um exemplo. Uma pessoa está sendo acusada de lavagem de dinheiro por diversas transações que ela fez. Na verdade, ela fez essas transações com pessoas que ela conhecia porque ela comprava e vendia criptoativos. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever uma petição mostrando a idoneidade do nosso cliente, mostrando as conversas ou os pedidos de transações de cripto, por exemplo, mostrar para qual carteira foi, fazer uma petição realmente muito robusta para mostrar para a autoridade que não teve lavagem de dinheiro e que, na verdade, foi uma transação de cripto. Isso vale para a empresa também. Às vezes, a empresa está sendo acusada de um crime contra o consumidor. A gente vai mostrar a idoneidade da empresa, vai mostrar o que efetivamente aconteceu, todas as medidas que estão sempre tomadas. Então, a petição de esclarecimentos, muitas vezes, ela vai ajudar na investigação, pode fazer parte da estratégia. E para a gente apresentar essa petição, a gente precisa analisar todos os documentos e garantir que o documento que a gente vai apresentar não vai prejudicar o nosso cliente. É claro que a gente quer esclarecer tudo, mas sem prejudicar o cliente. Outro ponto do advogado criminalista é pensar em quais documentos a gente pode apresentar para a autoridade policial. Porque o cliente, às vezes, tem uma ideia do que apresentar e, com base na nossa experiência, a gente tem ideia de apresentar mais 3 documentos, que a pessoa nem cogitou porque não achou relevante. E esses documentos podem realmente ajudar. Às vezes, nós fazemos uma pesquisa nós mesmos, na internet, em fontes públicas,
justamente para coletar informações que são importantes para a investigação. E isso é uma arte. Por quê? Juntar documento demais pode prejudicar a investigação. Todo mundo tem muito trabalho. Se a gente apresenta muito documento, a polícia não vai analisar tudo com calma. O que a gente apresentar tem que ser estratégico e tem que ajudar a nossa defesa. E o trabalho é esse, justamente delimitar quais documentos são bons, pensar em outros documentos adicionais, mas que não venham a sobrecarregar, entulhar o processo de um monte de página que vai ser absolutamente inútil. Feita essa estratégia, analisados os documentos, qual que é o papel do advogado na delegacia? O papel do advogado é, primeiro, sentar com o cliente, entender o que aconteceu, ajudar o cliente a explicar isso para a autoridade de uma forma clara, porque às vezes as pessoas são muito técnicas e eles vão conversar com a autoridade policial e o delegado simplesmente não entende o que a pessoa está falando, porque ele não é do meio dessa pessoa. Então a gente sempre ajuda os nossos clientes a falar de uma forma muito clara, às vezes até didática, para que quem está investigando entenda todo o contexto. Na delegacia, o nosso papel é de prestar apoio ao cliente. Tem situações que a gente vê pelas perguntas do delegado que ele não está entendendo a situação. Então a gente pode fazer uma intervenção perguntando para o nosso cliente uma coisa que talvez ajude o delegado a entender. Às vezes, a coleta do depoimento é feita por uma ata, por termo de declarações, em que o escrivão vai escrever o que a pessoa disse de uma forma resumida. Nesse tipo de caso, às vezes o que o escrivão escreve não é exatamente o que a pessoa disse. Seja porque ficou dúbio, seja porque ele não entendeu efetivamente qual que era a questão do inquérito policial e o que a pessoa estava falando. Então, o nosso trabalho é justamente garantir que, antes do nosso cliente assinar um depoimento, que o que ele disse consta exatamente ali. Ou pelo menos os pontos principais, e que não tem nada que ele não disse que consta nessa declaração. Eu vou dar um exemplo. A gente teve um caso em que o cliente teve o documento utilizado indevidamente para cometimento de um crime. Quando ele foi na delegacia, ele falou para o escrivão que não conhecia as pessoas que praticaram o crime. O escrivão fez todo o resumo do depoimento, mas ele escreveu que o cliente conhecia as pessoas que tinham cometido o crime. Quando a gente foi ler o depoimento, percebeu que faltou um não conhecia. Conversamos com o escrivão ajeitou, o cliente assinou. Só que, nesse caso específico, aconteceu uma coisa ainda pior. Por quê? Na hora que o escrivão subiu no sistema a oitiva do nosso cliente, então aquele resumo, constou que ele conhecia. Como a gente faz esse acompanhamento posterior também, a gente percebeu que a versão equivocada do depoimento tinha sido juntada. E aí a gente conversou com o escrivão para tentar arrumar, ele disse que, enfim, não podia fazer nada sobre o assunto, e a gente explicou para o Ministério Público que tinha subido uma versão equivocada e, no final, acabou dando tudo certo. Mas o trabalho do advogado é justamente esse, garantir. Será que o que a polícia escreveu é o que a pessoa falou? Será que a polícia juntou é o que a pessoa assinou e subiu no sistema? E esse caso específico foi um caso que não teve má fé nenhuma, foi realmente, assim, equívoco. Todo mundo erra na vida, o escrivão errou nesse caso, mas felizmente a gente estava atento. E esse é o nosso trabalho na delegacia. Garantir o entendimento, ou tentar garantir o entendimento, e tentar garantir também que o que a pessoa disse vai constar ali no inquérito policial. Depois da oitiva, tem trabalho pela frente. Porque o inquérito policial ele não acaba na oitiva da pessoa. A polícia pode fazer outras diligências, outras partes podem apresentar petições. O nosso trabalho é fazer um acompanhamento disso para que, se surja qualquer tipo de dúvida no inquérito policial, nós sejamos os primeiros a esclarecer. Agora você sabe que o advogado criminalista no inquérito policial não é só garantir direitos. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, comente aí embaixo se você tem alguma sugestão de próximo tema que a gente possa abordar, se você tem alguma dúvida. Se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse e vejo vocês na próxima.